Olá, eu sou o Jaime Drummond e esse daqui é o Jaime Responde. Você pergunta e eu respondo. Se lembram dessa chamada? Era assim que eu começava o Jaime Responde, um programa de 12 episódios que teve aqui no canal entre maio e agosto de 2018. Ele fez o maior sucesso, já foi visto mais de 2 milhões de vezes. E agora, atendendo a muitos pedidos, eu resolvi lançar uma edição especial do Jaime Responde dentro do diário da quarentena do Carioca no Mundo. Vocês perguntaram lá no Instagram e aqui no YouTube e eu vou responder. Nos programas antigos do Jaime Responde, eu respondi ao todo 60 perguntas, 5 por episódio. E várias dúvidas recorrentes de vocês estão lá. Algumas delas, quantas línguas eu falo, qual foi o meu primeiro voo, com que eu trabalho. Então, se você quiser saber algumas dessas coisas, eu vou deixar os links para os episódios anteriores aqui embaixo no descritivo deste vídeo. E agora vamos às novas perguntas porque eu tô super animado. É muito difícil conciliar seu trabalho com esse tanto de viagem que você faz? Como vocês sabem, eu sou formado em hotelaria, eu atuo na área de eventos aqui no Rio de Janeiro e, além disso, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento em hospitalidade. Por isso, eu acabo viajando bastante para ministrar treinamentos, palestras e até mesmo para pesquisar. Fora isso, se é difícil eu conciliar, apenas quando eu tenho que organizar as minhas viagens nos intervalos de compromissos que eu preciso comparecer. Mas quando eu estou viajando, dá tudo certo, porque felizmente eu tenho uma equipe que é nota 1 milhão. Alguma dica para quem quer se formar em hotelaria e sair viajando pelo mundo? A primeira dica que eu dou é paciência e perseverança, até porque você não vai se formar em hotelaria e sair viajando pelo mundo no dia seguinte, né? Primeiro você precisa se dedicar bastante à sua carreira. A hotelaria é uma profissão que exige muito da gente. Nós trabalhamos nos finais de semana, nos feriados, Natal, no Réveillon. E aí vem mais uma dica, é fundamental gostar daquilo que você faz. Sempre que nós trabalhamos de forma apaixonada, tudo fica mais gostoso, os desafios são mais interessantes e mesmo as dificuldades passam de maneira muito mais suave. Se tivesse que escolher outra profissão, qual seria? Eu acho que eu gostaria de ser jornalista, porque eu sou curioso, eu gosto de perguntar e é interessante que em muitos lugares que eu vou pelo Carioca no Mundo, as pessoas acham que eu sou jornalista e eu fico todo orgulhoso, fico todo feliz, até porque é uma profissão que eu admiro muito. Aceitaria o convite para participar da criação de uma necessaire para alguma companhia aérea? Mas é claro que sim! Eu aceito na hora, é só me convidar, gente, até porque isso faz parte do meu trabalho de consultoria. Aliás, eu queria perguntar para vocês gostariam de ter uma necessaire desenhada pelo Carioca no Mundo? E quais outros produtos da marca Carioca no Mundo vocês gostariam de ter? Deixa aí nos comentários para mim. Vai voltar a fazer a Carioca no Mundo Experience? Sim, com certeza. Pessoal, a Carioca no Mundo Experience foi uma viagem com um grupo de amigos e seguidores do canal que eu fiz no ano passado para a África do Sul. Era para acontecer uma nova este ano, só que eu tive que adiar em função da pandemia. A partir do ano que vem, quando as coisas estiverem mais calmas, eu quero organizar 2 grupos, um para a África do Sul novamente e um outro para a Tailândia. Como é ficar em quarentena para uma pessoa que vive viajando? Eu acho que o primeiro passo é a consciência da importância de ficar em casa durante a quarentena e pensar no coletivo. Eu confesso para vocês que não é nada fácil para uma pessoa como eu, que adoro sair, ver gente, abraçar as pessoas, descobrir novos lugares, ficar trancado dentro de casa. Então tentei algumas alternativas. E uma que funcionou muito bem comigo foi a meditação, que é um momento que eu consigo me concentrar e buscar
o equilíbrio que eu preciso para passar por esse momento e ter a certeza que mais para frente eu volto a viajar novamente. A qual destino você gostaria de ir aqui no Brasil após a retomada do turismo local? Eu vou dizer 2 para vocês que eu morro de vontade de conhecer. Um deles é Fernando de Noronha e o outro, os Lençóis Maranhenses. Qual lugar você indicaria para uma primeira viagem internacional sem muita grana? Com certeza, a Argentina. É perto, as passagens não são muito caras, tem ótimos preços para nós brasileiros. Buenos Aires é uma capital super vibrante, com uma cena cultural e gastronômica bem bacana. E se você quiser natureza, tem também Bariloche, que se você for no inverno, você vai até ver neve. Você acha que uma viagem bacana para o Oriente Médio só consegue ser feita com budget alto? Sim, se você entende por viagem bacana, ficar em ótimos hotéis, ir a restaurantes incríveis, definitivamente o Oriente Médio vai sair caro. Visitar países como Omã, Emirados Árabes, Bahrein, nesse estilo não é nada barato. Agora, se você quiser uma dica de um lugar super legal que você consegue ficar em bons hotéis com preços super razoáveis, pense na Tailândia, que é inclusive um dos meus países favoritos no mundo. Que país que ainda não conhece e que está na sua lista de prioridades? Eu vou dizer 2: Filipinas e Butão. Gostaria de saber se você toparia turistar na Estação Espacial Internacional. Opa! Isso é um convite para mim? Eu topo na hora. Mas eu acho que isso ainda é um pouco distante, né? Para falar a verdade, eu não sou assim tão aficionado por viagens espaciais. Eu acho que eu já fico super feliz em poder viajar de avião aqui no nosso planeta. Qual foi a coisa mais estranha que você já fez em um avião? Não sei se são tão estranhas, mas eu já fiz coisas inusitadas, como celebrar o Réveillon a bordo, voando do Rio para Amsterdã com a KLM no dia 31 de dezembro, servir salgadinhos e bebidas aos passageiros a bordo da Azul, num vídeo que eu fiz de comissário por um dia, tomar banho. Fiz isso tanto a bordo do A380 da Emirates quanto da Etihad. Eu acho que foram as coisas mais inusitadas que eu já fiz. Qual o seu mindset para conseguir viajar sozinho? Sente solidão? Eu sempre prefiro viajar acompanhado, mas quando eu tenho que viajar sozinho, eu dou logo um jeito de me enturmar, de conversar com as pessoas, de fazer novos amigos. Então, eu realmente não tenho esse sentimento de solidão. Você consideraria morar num hotel? Se sim, qual? Eu moraria no Copacabana Palace. É na minha cidade, eu conheço todo mundo lá, então eu acho que eu me sentiria bem à vontade. E vocês? De todos os hotéis que eu já mostrei aqui no Carioca no Mundo, em que hotel você gostaria de morar? Deixa uma mensagem aí nos comentários. Quais você acha que serão as maiores mudanças no turismo no pós-pandemia? Enquanto não surgir uma vacina, serão muitas mudanças, principalmente no que diz respeito ao comportamento do turista, que vai ter que ser mais paciente, afinal de contas, os processos nos aeroportos, nos hotéis serão muito mais lentos. A gente vai precisar ser mais organizado e mais prevenido, não vai dar para passar na porta de um museu e falar: opa, eu quero visitar agora. Provavelmente a gente vai precisar comprar ingressos pela internet com antecedência para evitar aglomerações. Teremos que ser mais cautelosos e respeitar as regras do uso de máscaras, por exemplo. Vai ser um período um pouco longo, mas que em algum momento vai passar. Que tipo de criança você era? Quieto ou sempre brincando com o avião na mão? Criança quieta, eu nem pensar, eu sempre fui super levado. E também era apaixonado por aviões
desde pequeno. Só para você ter uma ideia, o meu programa favorito durante os finais de semana era ir para o aeroporto Galeão para ficar no terraço observando os aviões pousando e decolando na pista. Status: solteiro, namorando, noivo ou casado? Gente, eu namoro, eu tenho o mesmo namorado há muito tempo e sou muito feliz com ele. Qual o seu segredo para envelhecer tão bem? Você não aparenta ter a idade que possui. Muito obrigado! Eu tenho 48 anos, vou fazer 49 agora em julho. E realmente não sei se existe um segredo para envelhecer bem. Eu acho que o importante é ser feliz e eu acho que é isso. Você já abriu mão de algo na sua vida? Valeu a pena? Sim, eu tive propostas de trabalho que mudariam completamente a minha trajetória. Grandes oportunidades, como a de morar e trabalhar em Nova York no início da minha carreira profissional. E eu acabei abrindo mão e valeu a pena sim, porque eu segui uma outra trajetória da qual eu tenho muito orgulho hoje em dia. E aliás, se eu não tivesse seguido essa trajetória, nós não estaríamos aqui agora. Já pensou se não existisse o carioca no mundo? Como você se imagina daqui a 10 anos? Eu me imagino aqui no Carioca no Mundo, fazendo muitos vídeos para vocês, com milhões de inscritos no canal, levando vocês para viajar na Carioca no Mundo Experience, desbravando o mundo e curtindo o que ele tem de melhor. Vamos fazer o seguinte? Daqui a 10 anos a gente conversa de novo. Bom, pessoal, foram 20 perguntas e respostas nesse Jaime Responde especial. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!